palavra do Senhor que veio ao profeta. Especialmente no Antigo Testamento, a Bíblia usa estas expressões para mostrar, para nos revelar que as palavras deste livro são as palavras de Deus. E a pergunta que fica para nós é: até que ponto, para você, a Bíblia é a palavra de Deus, as palavras deste livro, os ensinamentos deste livro são ensinamentos de Deus válidos para a sua vida? Você tem considerado isso? Você tem procurado viver, ter a sua vida guiada, direcionada pelos ensinamentos contidos neste livro, considerando que de fato se trata a palavra de Deus? Isso é muito importante para as nossas vidas. Você precisa considerar isso. Então, nós iremos acompanhar aqui os nossos estudos, iremos observar o capítulo 10 de Apocalipse. Então, se você tem uma Bíblia em sua casa, abra agora para Apocalipse capítulo 10. Nós iremos ler dos versículos 1 ao 11, todo o capítulo 10 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, versículos do 1 ao 11. Então leiamos. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: toma-o e o devora, e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago foi amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, amados, o que se trata aqui, o capítulo 10 de Apocalipse? Então, nós temos aqui um interlúdio, uma pausa na sequência dos juízos de Deus sobre a terra, especificamente aqui as trombetas. Então, nós paramos aí no capítulo 9, na 6ª trombeta, e agora nós temos uma pausa, um interlúdio, que vem especificar um certo assunto. E dessa maneira nós precisamos entender o livro de Apocalipse, que este livro, ele trata sim de uma cronologia nos acontecimentos, os últimos acontecimentos para a vinda do Senhor Jesus. Então nós notamos uma cronologia, podemos seguir uma cronologia, mas uma cronologia na ordem dos acontecimentos que muitas vezes não se encaixa com a ordem dos capítulos. Então nós temos alguns capítulos
que vão tratar de assuntos específicos, são uma espécie de parênteses para tratar de assuntos específicos. E se você for então acompanhando aí a leitura capítulo por capítulo, você vai se perder aí no entendimento cronológico dos eventos que se sucederão nos últimos tempos, ali no período da tribulação e seguinte, milênio, enfim. Há uma cronologia, uma ordem de eventos, mas no próprio livro em si nós não podemos seguir essa cronologia na sequência dos capítulos. Devemos entender que há uma pausa também nos capítulos em que eles vêm tratar de assuntos específicos, como se abrisse um parêntese para tratar de assuntos específicos, então depois volta-se a tratar da sequência cronológica. Por exemplo, nós paramos aí no capítulo 9 na sexta trombeta. Então há uma pausa aqui no capítulo 10 e lá à frente é que vai voltar a tratar aí dos juízos de Deus sobre a terra, em que nós teremos então tocar da sétima trombeta e consequentemente aí seguindo a sequência dos eventos, então nós teremos as 7 taças. Então é preciso esse entendimento aí a respeito do livro de Apocalipse. Mas o capítulo 10 vem tratar sobre o caráter da mensagem de Deus. E o que nos aponta este capítulo, a história narrada aqui a respeito da mensagem de Deus. Então, amados, nós precisamos considerar algumas verdades a respeito da mensagem de Deus para os homens aqui neste capítulo, e especialmente tratando da mensagem que vem tratar dos últimos momentos da tribulação. Então, esta mensagem vale especialmente para os momentos finais da tribulação. E então nós temos alguns apontamentos aqui a respeito da mensagem de Deus. Então ele começa apresentando um anjo forte. Que anjo seria este? Um anjo forte que desce do céu, envolto em nuvens, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. O seu bramido, aí no versículo 3, era como uma grande voz, era como um leão rugindo. E nós temos aqui algumas características do próprio Senhor Jesus Cristo, especialmente no capítulo 1 de Apocalipse, tratando da imagem do Cristo glorificado. Então vem nos dar características semelhantes a estas aqui, a ponto de alguns acreditarem que esse anjo forte seria Jesus Cristo, mas de fato não se trata de Jesus. É um representante de Jesus, que representa Jesus, inclusive contendo características de Jesus, mas é um representante de Jesus e não o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos considerar isso. Então é um anjo, e a figura deste anjo, com as suas características, vem apontar para um atributo especial de Deus. E todo o contexto aqui tratando-se da mensagem de Deus, uma mensagem que é comissionada a um anjo. Esta mensagem então é repassada, podemos assim dizer, repassada para o apóstolo João. Então nós temos aqui um comissionamento de um anjo, e depois nós temos o comissionamento de João a levar uma mensagem. E o que nós notamos aqui a respeito da mensagem, o caráter da mensagem de Deus, é que ela, em primeiro lugar, ela aponta para a soberania de Deus.
Então, tudo o que vem tratar da mensagem de Deus transmitida à humanidade, especialmente vem tratar aí dos últimos dias da tribulação, período final da tribulação, a mensagem especial para as pessoas que estiverem na tribulação, ali no finalzinho, mas que esta mensagem, então, ela faz um apontamento para a soberania de Deus, vem mostrar a soberania de Deus. Então nós temos no comissionamento do anjo, que depois comissiona João, e as características desse anjo vêm apontar aí para a soberania do Deus da mensagem, a soberania do Deus da palavra, a soberania do Deus que anuncia um novo tempo, que anuncia coisas que sobrevirão para as pessoas. Então, a mensagem de Deus possui em seu caráter este apontamento, apontando aí para a soberania de Deus. Esse é um dos propósitos da palavra de Deus, que é mostrar a glória de Deus, mostrar a soberania de Deus, mostrar a força de Deus, mostrar toda a grandeza, todo o poder de Deus, Deus criador, sustentador, Deus todo-poderoso. Então, esse é o propósito da Bíblia, este é o propósito da palavra de Deus, mostrar que Deus, Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é soberano. Nós percebemos isso, em primeiro lugar, pelas características do anjo, e em segundo lugar, pelo que é descrito aqui a respeito deste anjo. Então é dito aí que ele está sobre a terra e o mar. Ele possui um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar, mostrando, indicando, apontando que Deus é soberano sobre a sua criação. Deus é aquele que tem no controle tanto o mar quanto a terra. É uma expressão para se referir ao universo, à criação de Deus. Deus não apenas criou, mas Ele também é soberano sobre o universo criado. Ele então possui os seus pés sobre a terra e sobre o mar, sobre a criação, apontando aí, indicando a soberania de Deus sobre a sua criação. Então, na mensagem de Deus para o homem, nós percebemos esta soberania de Deus, através aí deste anjo forte que é comissionado por Deus, é um instrumento nas mãos de Deus, pela descrição que é feita dele. Tudo isso colabora para nos falar sobre a soberania de Deus. Então, este anjo, ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então, ele, na verdade, está apontando para Deus, o Supremo Criador, aquele que criou o mar, criou o céu, criou a terra, aquele que é Criador. Isso para mostrar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o universo, Deus é soberano sobre as nossas vidas. E Ele é soberano em todas as épocas e especialmente estará no controle do universo também na época da tribulação. Também numa época, como nós vimos no capítulo 9 de Apocalipse, que a atividade demoníaca será maior, será mais ativa, será mais presente. Mesmo assim, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Ele está no controle das nossas vidas. Creia nisso.
e Ele está no controle de tudo e em todas as épocas, em todos os momentos. Mas um segundo apontamento que nós podemos considerar aqui a respeito da mensagem de Deus é que a mensagem de Deus, especialmente aqui neste capítulo, especialmente aqui tratando do Apocalipse, das últimas coisas, do momento final da tribulação, aponta para o fim. A mensagem de Deus possui como caráter apontar para o fim, para as últimas coisas, aponta para isso, para o fim, para a consumação daquilo que Deus planejou, a consumação do plano de Deus de salvação, a consumação do plano de Deus de tanto punir o pecado, mas também salvar o pecador arrependido, de dar um destino final para aqueles que reconheceram a sua soberania, mas também para aqueles que não reconheceram a sua soberania. Então veja aí que ele fala no versículo 6: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então é dito aqui que não haverá mais uma demora. Está indicando aqui os momentos finais da tribulação, a consumação daquele período da tribulação, em que não haverá demora para aquele período se concluir, se consumar, para Cristo retornar e dar então esta consumação. Então a mensagem que nós percebemos aqui é uma mensagem que aponta para o fim, e você precisa considerar isso. As coisas se encaminham para o fim. Deus, em sua revelação, Ele então vem direcionando o ser humano para esta compreensão de que haverá um fim, haverá uma consumação. E aqui nós temos uma preparação para esta consumação, para este fim, através aí deste anjo que prepara João para trazer essa mensagem que vai falar sobre os últimos acontecimentos, o momento final da tribulação e o retorno de Cristo, a revelação de Cristo, quando Cristo então volta no final da tribulação com a sua igreja, com aqueles que creram nele, os crentes de hoje, serão arrebatados antes de começar a tribulação, não passarão pela tribulação. No final então da tribulação, Jesus volta com a sua igreja, com aqueles que confiaram nele, então ele volta. Então aponta para tudo isso. A mensagem aqui da palavra de Deus possui esse caráter de apontar para a consumação do fim. Então, nesta preparação que é dada aqui, aponta para isso, para a consumação do fim. E um dos propósitos da palavra de Deus é esse: é mostrar que há uma conclusão, há uma consumação. Então o ser humano precisa se voltar para Deus, precisa confiar em Cristo, entregar sua vida a Cristo, porque a história da humanidade caminha para uma consumação, caminha para isso, em que muitas coisas acontecerão. Haverá então todo esse juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade por conta do pecado. As coisas já se encaminham para isso, então haverá uma consumação dessa história, para então a entrada em um novo tempo. Haverá depois da tribulação, virá então o milênio, período de 1000 anos, Cristo reinando sobre a terra. Depois então haverá uma preparação para o estado eterno, o estado que a Bíblia fala, descreve como um estado eterno.
Então, tudo se encaminha para isso, para esta consumação. Então, a mensagem aqui aponta para isso, para esta consumação. E ele, versículo 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, tratando aí do plano de Deus, de redenção, de salvação, toda essa consumação da história da humanidade. Versículo 7. Versículo 8 então: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, João diz, fui, pois, ao anjo, dizendo que ele me desse o livro. Ele então me falou: toma e devora. Olha, pega o livro e esse livro vai ser para você devorar este livro, degustar este livro, saborear este livro. E aí a gente pensa: mas livro é para comer? Livro é para comer? Aqui nós precisamos entender que é um sentido figurado, é claro. Devorar este livro, comer este livro, seria em um sentido figurado. Você iria, aliás, João iria devorar no sentido de aplicar a si mesmo. Então, quando geralmente eu compro um livro, a primeira coisa que eu faço ao abrir o livro é sentir o cheirinho do livro. Então eu fico passando as páginas, sentindo aquele cheirinho do livro, e não dá vontade de comer, certo? Mas nós temos que, em um sentido espiritual, nós temos que devorar o livro, degustar o livro, saborear o livro, ou o conhecimento que está ali no livro. As lições que estão ali no livro devem sim ser interiorizadas em nós. Nós devemos interiorizar, colocar para dentro de nós o que está ali naquele livro. E isso especialmente quando se trata da Bíblia, da Palavra de Deus, nós devemos devorar, degustar. A Bíblia usa outras expressões para falar sobre isso. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, vem dizer que a Palavra de Deus é como um leite espiritual pelo qual podemos crescer. Então, compara a Bíblia, a Palavra de Deus, como um alimento. Nos Salmos também vem considerar a Palavra de Deus como favos de mel. Salmo 119, versículo 3, vem considerar a Palavra de Deus como favos de mel, preciosa, saborosa como mel. E Hebreus 4:12 também vem dar outras características da Palavra de Deus, dizendo que ela é viva, que ela é eficaz. Então a Bíblia utiliza várias expressões para falar da Palavra de Deus, e especialmente aí tratando a Bíblia como sendo um alimento. Então nós assim compreendemos o que era que o anjo estava dizendo para João, que ele deveria então devorar o livro. Então, devorar no sentido de se apropriar, de cair por cima do conteúdo daquele livro, dos ensinamentos daquele livro, e tomar para si, interiorizar aquele conhecimento. Então, é assim que ele deveria devorar, comer aquele livro. E o anjo diz a respeito do livrinho que João deveria comer, que este livro, ele seria amargo ao estômago de João, mas na sua boca teria um sabor de mel. É interessante isso, né? E então João diz que pega o livro da mão do anjo, e então ele come, devora o livro. Na sua boca era doce como mel. Quando então chega ao seu estômago, então começa a amargar. O que isso significa, amados? Então,
tudo isso que está sendo descrito aqui, tratando da mensagem de Deus para o homem, aponta também para os efeitos da própria mensagem de Deus. Aponta para os efeitos da mensagem. Então, a mensagem de Deus, ela é ao mesmo tempo doce e amarga. Tem esse efeito. Ao devorar, ao degustar, ao experimentar, se notará este efeito, que é tanto doce como também amargo. Como assim? Nós pensamos, como assim? A palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela é tanto doce quanto amarga. Ela é as duas coisas, né? Tanto doce quanto amarga. Então, amados, a palavra de Deus, para nós entendermos, ela é aquilo que vai, muitas vezes, trazer conforto, encorajamento para as nossas vidas, mas muitas vezes é aquilo que vai confrontar os nossos erros, confrontar os nossos pecados, que vai muitas vezes mexer conosco, e nesse sentido ela será amarga. Quando então ela nos corrige, quando então nós somos disciplinados pelos ensinamentos da palavra de Deus, da mensagem de Deus, então nesse sentido ela muitas vezes será amarga para nós. Mas ela é preciosa, ela é saborosa, ela é maravilhosa, ela também é saborosa como mel. Ela tem o poder de nos animar, tem o poder de nos consolar, de nos confortar, de nos encorajar, de nos erguer, de nos levantar, de tirar de um poço profundo. Ela tem esse poder, ela tem esse efeito, mas em alguns momentos ela também tem o efeito de nos derrubar, de nos deixar rasteiros no chão, porque ela também nos confronta, ela nos disciplina, e nós devemos entender este efeito que possui a mensagem de Deus. Então era nesse sentido, de que o livrinho que João devorou, ela teria esses efeitos. E assim é a mensagem de Deus para o homem, ela possui esse efeito. Então aponta para os efeitos da própria mensagem, efeitos em que tanto é doce como também é amargo. A palavra de Deus, ela tanto trata de vida quanto de morte, tanto trata de pecado quanto de santidade. Nós precisamos entender isso. Ela tanto trata de salvação, mas também de condenação. É isso que a palavra de Deus, que a mensagem de Deus para nós, ela trata, e nós precisamos compreender isso. E nós precisamos devorar o que está neste livro, devorar este livro, no sentido de que os ensinamentos, o conteúdo, a mensagem de Deus, que é para nós, que é válida para nós, ela deve ser colocada no íntimo do nosso coração, ela deve nortear toda a nossa vida. Nós devemos viver por meio desta palavra. Então, nós percebemos aí o caráter da mensagem de Deus, apontando para a soberania de Deus, através aí das características deste anjo forte, de toda a preparação para que João receba também a mensagem, também seja comissionado a transmitir essa mensagem. João deveria, após comer o livrinho, ele deveria transmitir. O versículo 11 conclui dessa maneira: então me disseram, é necessário que ainda profetizes. A palavra profetizar também pode trazer o sentido aí de levar uma mensagem, de pregar. Então pode ter esse sentido aí. E era isso que João deveria fazer. Ele deveria levar a mensagem, ele deveria degustar
devorar aquele livrinho. E dessa maneira que ele teria também condições de levar a mensagem. Então, amados, entenda isso. Para que você tenha condições de falar do amor de Deus, para que você tenha condições de falar da Bíblia, falar das Escrituras, levar uma mensagem de Deus, você precisa devorar, degustar a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Você precisa interiorizar a palavra de Deus dentro de você, para que então possa transmitir a outras pessoas. Você precisa entender isso. Isso era fundamental para João, para ele transmitir esta mensagem, mas é fundamental também para as nossas vidas. Primeiro nós experimentamos, provamos para nós mesmos e depois repassamos para outras pessoas, cientes de todo o efeito que ela terá e de tudo aquilo que ela aponta dentro do seu caráter. Que Deus abençoe a todos.